Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma sessão de Quintas de Clique. Meu nome é Luiz Pitinini, eu sou diretor de canais de alianças da Clique para a América Latina. Esse é o último Quintas de Clique em português desse ano, de 2019. E nós escolhemos o tema, como tema, dar uma visão geral da nossa metodologia de vendas, o QCCS, Click Customer Centric Selling. Essa metodologia de vendas é o idioma comum que a gente conversa, a Clique e o parceiro, para entender se uma oportunidade está evoluindo e quais os próximos passos para avançar em direção ao fechamento. É também a forma que vocês sinalizam para a Clique quais são as suas atividades nas oportunidades, permitindo que a gente possa sustentar os registros de oportunidade. Manter a oportunidade atualizada é a forma de vocês se protegerem para que o investimento que vocês estão fazendo na conta seja compensado. O QCCS, a metodologia, trata-se de um guia que ajuda a ser mais efetivo no desenvolvimento e controle das oportunidades. Essa metodologia tem por foco o cliente, é Customer Centric Selling, e busca uma aderência do seu ciclo de compra, ou ao seu ciclo de compra. Com isso, quando explicamos os conceitos, tenham sempre em mente que estamos sempre com a abordagem do ponto de vista do cliente. Uma meta é a meta do cliente, um objetivo é um objetivo do cliente. Quem vai facilitar esse conteúdo hoje para a gente é o André Molina, que é o responsável por partners aqui no Brasil. Antes de passar para o Molina, eu gostaria de lembrar que vocês podem fazer perguntas através da ferramenta de Q&A, e essas perguntas vão ser respondidas durante a apresentação, quando apropriado, ou ao final dela. Lembro também que o nosso canal do YouTube, youtube.com/clicktipsforpartners, já está com os vídeos anteriores dos Quintas de Clique e também com alguns vídeos do Click Tips que já estão postados lá. Molina, está com você. Boa tarde a todos, eu sou André Molina, gerente de canais parceiros da Clique para o Brasil. E nós vamos abordar hoje nesse Quintas de Clique, sessão em português, a metodologia de vendas utilizada pela Clique, incluindo aí o comportamento de todos os sistemas relativos a registros de oportunidade e vendas, chamado Click Customer Centric Sales. Essa metodologia, ela é bastante importante porque, como eu mencionei, ela é que comanda conceitualmente toda a parte do Salesforce, que é o sistema que nós utilizamos para tanto registro de oportunidades como controle de fases e controle de categorias de forecast, né? Nós vamos tocar nesse ponto um pouco mais adiante, começando pelo módulo 1 agora, onde nós vamos abordar os estágios de venda. Essa tela que vocês veem, ela mostra aí todas as fases do processo de compra, começando pelo Go Discovery, indo até a parte de medida de sucesso. Nós vamos explorar cada uma delas e nesse período todo nós vamos abordar basicamente as fases de compra e falaremos somente no final da apresentação a respeito das categorias de forecast, tá? É importante comentar que a gente está dando um overview, uma visão geral do QCCS. Tem um curso mais completo lá no Partner Portal, né? Esse curso está acessível, ele é gratuito e nós vamos dar para vocês o caminho de acesso ao final dessa apresentação. Quando a gente começa a identificação ou a descoberta do cliente, existem alguns pontos que devem ser tocados. Saber um pouco da companhia, entender quais são as necessidades e, mais importante de tudo, descobrir quais são as metas desse cliente, né? Por isso é que as perguntas, elas são extremamente importantes. O exemplo que a gente tem aqui é que uma indústria, ou seja, o teu cliente te explicar sobre a indústria dele, não é uma meta. Assim como não é uma meta, o escopo global. E assim como não é uma meta, detalhes simplificados do que o cliente quer conseguir. Daí em diante, é sempre função da pessoa de vendas fazer as perguntas certas e obter as respostas
que configurem metas. Isso é tão importante, pessoal, quanto a oportunidade em si, né? Nesse exemplo que a gente tem aqui, ele já começa a abrir, eu digo o cliente, já começa a abrir detalhes, e esses detalhes são importantes para compor a oportunidade. Todo esse processo de vendas chamado QCCS, ele é baseado em um resumo da metodologia que nós conhecemos como folha verde. Essa folha verde, muitos de vocês, talvez a grande maioria, já deva ter visto, né? O que é interessante nessa folha verde é que dentro dela você é capaz de identificar qual é o teu estágio, qual foi a ação anterior, qual é a próxima e o que você tem que entregar, né? Então, colocando aqui foco nessa linha de estágios do QCCS, a gente pode navegar por todos eles, desde o Discovery até a medida de sucesso. Abaixo daqui da linha do Go Discovery, por exemplo, onde está o meu cursor, nós temos as atividades. Abaixo das atividades, você tem os entregáveis, né? O que é que você deve ter como objetivo dentro da fase em termos de entrega, internamente e, da mesma forma, as entregas externas, né? E a gente segue nessa linha para cada um dos estágios, fazendo com que o segmento dessas trilhas vai nos levar, com certeza, ao sucesso nesse processo de vendas, né? E o mais importante de tudo aqui é nós sabemos que o goal, a meta, é vital para a constituição da oportunidade. Isso aqui é extremamente importante. Sem goal, sem prospect. Se você não sabe o que o cliente precisa, se você não sabe qual é o problema dele e que solução você vai propor, não há como dar seguimento à metodologia de vendas, ok? Seguindo, nós vamos fazer um lembrete para aqueles que já conhecem esse processo e vamos apresentar para aqueles que não conhecem o cleanup, que é uma rotina que roda dentro do nosso sistema periodicamente, e essa rotina ela é inteligente o suficiente para fazer com que as oportunidades que estão com prazos conflitantes com os critérios requeridos sejam eliminadas. Na prática, é dado um closed won e essa oportunidade é fechada, tá? Para os estágios de Go Discovery, o sistema comporta 30 dias de espera. Para Go Identified, 15. Para Go Confirmed, 15. Para Champion, até 60 dias. É um processo já mais longo, envolve identificação de pessoas dentro da empresa. Para o velho, 90 dias, que é o maior processo em termos de prazo, justamente porque envolve provas de conceito, envolve demonstrações, envolve um licenciamento temporário de produtos, e a parte de negociação, que deve durar não mais do que 60 dias. Exceções feitas aí, as contas de OIM, as contas de setor público, basicamente governo, de toda a América Latina, as oportunidades geradas aí pela N3 e as contas nomeadas também dentro da América Latina. Isso aqui colocado, a gente pode ir já para o módulo 2, dentro da mesma metodologia. Oi? Tem uma pergunta aqui, se você puder voltar no slide anterior. Com que frequência, quando é feito esse cleanup que você está falando aqui? Ele é feito mensalmente. Esse processo ele é executado uma vez por mês, tá? Ok. O módulo 2 ele vai nos mostrar basicamente o procedimento para o Go Discovery. Dentro dessa fase, as prioridades vão aparecer para nós em cada uma das fases dentro do processo de compra. E exatamente essas fases vão mostrar para a gente quais são as prioridades na visão do cliente dentro dos processos e das fases. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos, nesse momento, no Go Discovery. Nós estamos tentando saber se esse cliente é uma oportunidade,
se eventualmente ele tem alguma necessidade, e isto confirmado, nós queremos entender como é que o cliente vai priorizar as necessidades dele. Essas necessidades ou prioridades, elas são bastante dinâmicas, né? As oportunidades, ou melhor dizendo, as necessidades básicas do cliente são 4 dentro dessa metodologia. A questão de prova, a questão de custo, risco e necessidades. No momento inicial, a ordem é essa. A primeira prioridade é a necessidade, a segunda, custo, a terceira, a comprovação e a última delas, o risco, dentro da fase de desenvolvimento de solução. Essas prioridades, elas são dinâmicas e elas navegam aí em função da evolução de cada uma das fases, dessa maneira mostrada através de um gráfico. A necessidade, ela começa importante, atinge a necessidade custo, né? Ela passa a crescer à medida que o tempo evolui. Numa fase seguinte, você vê que a necessidade, ela passa a ocupar um segundo plano. A prova ou a comprovação, ela passa a ser mais importante. E o risco passa, então, nesse momento, a preocupar mais que o custo. Evoluindo para a fase seguinte, essas necessidades ainda continuam com um comportamento dinâmico e, de uma forma muito interessante, elas terminam dessa maneira, priorizando dentro da fase de commitment, ou na fase que inclui aí o fechamento, risco, preço, necessidades e a comprovação. O que nos dá uma curva de alinhamento, de foco do cliente com esse jeitão aí que a gente está vendo, né? Vamos pegar, por exemplo, essa linha tracejada vermelha, que é o risco. Ele começa dentro da fase de desenvolvimento de solução como sendo o fator menos importante. Ele cresce, passa a ter uma rampa muito rápida dentro da fase de avaliação e passa a ser o ponto mais importante na fase do fechamento. Da mesma maneira, a gente pode seguir analisando esses outros tópicos considerados pelo cliente dentro de cada uma das fases. Quando nós trabalhamos para montar ou entender melhor esse diagrama, nós temos que também entender de uma maneira muito clara exemplos ou saber muito bem que tipo de perguntas a gente deve fazer. E dentro dessas perguntas, descobrirmos quais são os indicadores que fazem sentido para a gente transportar para o nosso entendimento. Aqui vocês têm um exemplo de uma pergunta bem sucedida que pode te dar um goal, uma meta, um indicador. O que o nosso potencial cliente está dizendo é que os engenheiros de campo necessitam de acesso móvel e em tempo real ao banco de dados de falhas. Dessa maneira, eles podem reduzir o tempo de diagnóstico de falhas e aumentar a produtividade. Isso aqui te dá uma visão bastante ampla de parte da necessidade desse cliente. Por outro lado, uma pergunta não tão bem sucedida e uma resposta pior ainda é alguma coisa do tipo: nós precisamos fazer um mix de dados do CRM e do sistema de RH dentro de uma ferramenta de BI ao invés de Excel. Ou seja, você não tem nenhum esclarecimento aqui relativo à necessidade efetiva do cliente e de que forma você pode oferecer uma solução. Vamos então agora ao módulo 3, que é o Goal Identified. Dentro do Goal Identified, a gente, ao entrar nele, nós mudamos de fase dentro do processo de compra. A gente passa da fase de pesquisa para a fase de desenvolvimento da solução. Por isso é tão importante a gente ter as respostas anteriores bastante bem elaboradas, porque nós vamos iniciar agora a confecção de uma proposta, não necessariamente uma proposta comercial nessa fase, mas sim uma proposta de solução para os problemas detectados. Ou seja, não detectou problema, não tem oferta de solução. As
soma dessas respostas, ela vai terminar, ou ela vai resultar, melhor dizendo, numa carta de metas. Seria para nós talvez uma carta de intenções e de uma forma muito genérica deve ser considerada e deve ser compactuada, concordada entre quem está vendendo e quem está comprando. Um modelo simples de tópicos dessa carta seria alguma coisa parecida com esse que vocês veem. Primeiro ponto, a situação corrente. Segundo ponto, o benefício potencial da oferta e os próximos passos que devem ser seguidos. É importante que haja uma concordância nesses 3 pontos básicos, porque eles vão determinar o segmento do processo de vendas, né? Aqui dentro também, nós podemos dar exemplos bons e ruins na confecção dessa, vamos chamar de carta de metas, né? Um exemplo positivo. O problema que você está tentando resolver é a necessidade dos engenheiros de campo de acessar rapidamente quais são... Chamou, Pete? Não, pode seguir. Ok. Acessar aí as peças dos equipamentos de comunicação que podem ter falhado enquanto eles estão em campo. Isso aqui é bastante bom, porque você sabe qual é o problema e de que forma você pode ofertar uma potencial solução. Um exemplo ruim é: eu preciso de relatórios melhores porque eu não tenho o que eu preciso nos relatórios atuais. Ok? Esse é um exemplo bom e um exemplo ruim para a definição da situação corrente. Mesmo modelo para o benefício potencial, vocês têm do lado esquerdo a possibilidade de ofertar para os engenheiros a capacidade de questionar o banco de dados de falhas e eles próprios, sem nenhum tipo de espera, fazer um processo com maior produtividade, entre 2 a 3 chamadas a mais por dia. Um exemplo negativo: com clique, seus relatórios podem ser mais rápidos e mais acurados, ou seja, já se começou a falar em produto num momento onde nós estamos tratando de benefícios potenciais. Não é o momento, ok? Seguindo agora para o último tópico, que são os próximos passos, do lado esquerdo, a gente tem aí a determinação correta, positiva, que seria alguma coisa similar a: conforme discutido, o nosso especialista Clique para Telecomunicações vai ter muito prazer em encontrar com você, assim que você puder, para entender as suas necessidades de negócio e as solicitações técnicas em detalhes maiores. O exemplo oposto, que seria negativo, com relação aos próximos passos, me deixe saber quais são e quem são as pessoas com quem nós devemos nos encontrar. Assim, nós podemos mostrar como nós entregamos a solução e assim segue uma frase aqui que efetivamente não está indicando os próximos passos, tá? Com muita clareza, isso tem que ser feito, porque realmente é a partir daí que nós vamos embarcar dentro da efetiva proposição de solução. Sempre que a gente tiver nessa primeira reunião com o cliente, fazendo as perguntas, identificando onde cada um de nós, como parceiro, como clique, pode adicionar valor para o negócio do cliente, é importante, ao final da reunião, documentar o que nós encontramos de meta do cliente, de coisa valorável, de coisa que tem valor para o cliente. Esse exemplo que o Molina deu do lado positivo, aí do lado esquerdo dos 3 slides, ele fala muito claramente da situação atual. Olha, hoje os seus engenheiros não conseguem saber das peças antes deles estarem no campo, algo desse tipo. Depois ele fala: se você tiver uma forma de se otimizar esse acesso a essa informação, você consegue fazer com que seus engenheiros tenham uma produtividade maior de 2 ou 3 visitas a mais por dia. Então, os meus próximos passos seriam justamente marcar uma reunião do meu especialista clique nessa área, para que ele fale como a gente resolveu isso em alguns outros clientes. Então, eu mandei um e-mail sumarizando a reunião que eu tive e peço para ele, no final: você me confirma que isso realmente é o que a gente está falando? Quer dizer, é justamente esse ponto onde a gente mostra para o cliente que a gente ouviu o que ele falou
durante a reunião, sumariza isso para ele e coloca de uma maneira bem estruturada e bem clara o que a gente está se propondo a resolver para ele. Daí a importância de colocar essa goal letter. Perfeito, obrigado, Piti. O conceito principal aqui não é exatamente como ou quando você chega na conta, é o que você vai dizer quando você estiver lá. Né? Isso simplesmente sumariza essa carta de intenções. Então, estar lá não significa muita coisa. O que você diz quando você está lá, isso sim, é tudo de importante que o cliente quer ouvir. Seguindo esse raciocínio, nós vamos agora para o módulo 4, que é efetivamente o processo de desenvolvimento da solução. E a partir daí a gente sai do Goal Identified, do tópico Goal Identified, para o Goal Confirmed. O que isso na prática quer dizer? Aquele cliente que eu estava visitando e estava prospectando, ele tem efetivamente uma necessidade, ele tem um problema a ser resolvido. Como isso é confirmado? Pela carta que a gente acabou de ver. Né? O exemplo do Piti é bom. Você mandou um e-mail confirmando o teu entendimento com o cliente e dando seguimento aos passos seguintes. Importante notar que a gente se mantém aqui dentro da fase de desenvolvimento de solução. Nós mudamos apenas de estágio. Nós fomos do Goal Identified para o Goal Confirmed. Nós sabemos que esse cliente tem uma efetiva necessidade, que é efetiva razão do nosso negócio. Como é que isso se enquadra dentro daquele gráfico que a gente olhou, sentando na cadeira do cliente? Veja só como o foco do cliente mudou nesse processo de identificação dele por nós. A necessidade dele, ela passou a ter um nível de importância muito maior. Ela está praticamente no máximo dela. Por quê? Porque a gente conseguiu reviver ou ativar essa necessidade em conversas com ele. Né? O custo é uma preocupação que passa a não ser tão importante neste momento. Assim como o risco passa, de certa forma, a interessar, e a prova, ela realmente está decolando aqui como talvez o ponto mais importante dentro desse foco que o cliente passa a ter nessa fase de negociação. O que é a palavra-chave aqui? É diagnóstico. Né? Esse diagnóstico, se ele foi feito com precisão, nós vamos ter a oferta efetiva para o cliente. É como o médico fazer o diagnóstico e oferecer o remédio certo. Um erro nesse diagnóstico pode causar uma proposta de solução distorcida ou que não atenda à necessidade do cliente dentro da expectativa dele. Esse também é um grande momento para a gente conversar com o cliente e expandir a visão dele. Por que é uma boa oportunidade e o momento é adequado? Porque a gente acabou de levantar as necessidades. Esse levantamento de necessidades, ele permite até a utilização de um contexto que a gente tem aqui na Click, foi um contexto utilizado com muito sucesso em outro país da América Latina, se não estou errado, o Chile, o Pitinini depois me confirma, é chamado Value Engineering. Você conheceu bem esse processo, quer comentar, Piti? Sim, Lina. O processo de Value Engineering é um processo onde a Click ou alguns dos parceiros que se prepararam para isso entram no ambiente do cliente, no ambiente, na organização do cliente e começam a estudar potenciais utilizações e potenciais situações onde a Click e as soluções Click podem adicionar valor. A grande vantagem é que se encontra ou se enxerga o cliente de uma maneira mais ampla do que simplesmente uma ou outra área. Então, eles fazem entrevistas, eles fazem uma série de diagnósticos que, ao final, eles priorizam esses diagnósticos baseados no valor que eles trazem para o cliente e no esforço / investimento que tem que ser feito para que ele seja realizado.
tá? E o output ou a saída desse processo é uma espécie de um roadmap, uma espécie de uma lista de projetos que elas vão maximizar o recurso e o retorno e antecipar esse retorno para o cliente. Tá? Claro que a gente não vai fazer isso para todos os clientes, mas os grandes clientes, eu acho que vale a gente ter uma análise mais ampla, uma análise mais detalhada e profunda sobre cada uma das possibilidades que a gente tem para adicionar valor para eles. A gente fez isso no Chile, num cliente, crescemos um projeto que já era relativamente grande para os padrões de clique, em 8 vezes. Tá? O cliente ficou extremamente satisfeito, levou uma caravana para o Connections para fazer a apresentação, apresentou o caso no Connections, enfim, está super satisfeito e hoje Clique é, para esse cliente, uma ferramenta crítica dentro da estratégia dele de negócios. Eles não começam o dia sem olhar as soluções que nós temos, as aplicações que nós temos para que eles tomem a decisão. Em paralelo a isso, foi feito também um trabalho de data literacy com esse cliente, mas aí já vale a pena depois a gente detalhar melhor. É esse tipo de análise que é permitido ou que é possibilitado quando você olha o cliente de uma maneira mais ampla e trabalha com a metodologia de vendas. Obrigado, Pete. Nesse momento, então, onde a gente potencialmente teve sucesso para expandir essa visão do cliente e detectar potenciais novos negócios, é o momento onde nós passamos dentro da metodologia para o módulo 5, que é o módulo Champion. O que é que vai acontecer dentro desse módulo? Nós vamos ainda continuar dentro da mesma fase do processo de compra, porém, nós vamos sair do ponto Go Confirmed, onde a gente conseguiu do cliente a confirmação das oportunidades que nós havíamos identificado no estágio GI e passar para Champion. O que é que acontece dentro desse estágio Champion? Nós vamos tentar identificar pessoas dentro da organização que nos ajudem a evitar este infortúnio que a gente está vendo na tela. Nós não podemos vender para alguém que não pode comprar. Ou seja, o champion, ele é o cara ou a cara que vai ser o nosso grande aliado no sentido de indicar quem efetivamente assina o cheque, se eu posso dizer assim, e quem são os grandes influenciadores, tanto em nível técnico como em nível de negócios, né? Como a gente comentou dentro do nosso diagrama do foco do cliente, nós estamos aí juntando agora, ou chegando no encontro das curvas de necessidade com a curva de prova. Então, a gente nota claramente aí que o interesse do cliente pelo conceito aumentou e ele agora já passa a ficar interessado em ver se realmente isso funciona. E nós vamos conseguir demonstrar isso se e somente se a gente identificar um ou mais champions dentro da organização. Como é que a gente identifica essa pessoa? Nós temos que gerar os critérios de qualificação, quais são as competências e as capacidades que essa pessoa tem que ter e quais são as áreas de conhecimento que tanto o champion tem que ter, como nós temos que educá-lo a buscar, né? Para fazer essa qualificação com precisão, nós temos aí 5 pontos que são básicos. Entender as metas do negócio, saber quem tem que estar envolvido, entender quem vai tomar a decisão final ou participa dela, tem que ter influência e autoridade, caso contrário, não vai agregar na nossa jornada e eventualmente pode até atrapalhar. E quem é que pode tomar a decisão final, né? Se a gente encontra no champion essas capacidades, ou as que ele próprio não tenha, ele pode dizer quem tem e nos levar até lá, está definido quem é o nosso grande amigo na conta, que é o que a metodologia chama de champion ou de campeão. Então, esse vai ser aí o nosso atalho para o sucesso
e a pessoa que pode até eventualmente nos ajudar a validar de que maneira a gente vai apresentar e validar o cenário de soluções que nós estamos colocando para esse potencial cliente. Uma vez que a gente identificou esse campeão, ele vai nos ajudar a pular para o próximo tópico da metodologia. Quando a gente tem essa pessoa identificada, a gente passa para o módulo 6, que é o módulo de prova de valor. Dentro do processo de prova de valor, nós vamos iniciar com o que nós chamamos de sequência de eventos e a prova do valor do clique. Como é que isso funciona? Essa sequência de eventos, ela faz parte da metodologia. Nós não vamos entrar nesse subitem hoje por falta de tempo, mas lembrando mais uma vez o ponto levantado pelo Piccinini, esse treinamento está integralmente disponível dentro do portal de parceiros, onde vocês vão acessar o Greenline e lá dentro vocês vão encontrar dentro da estaçãozinha lá do metrô, metodologia de vendas. Lá dentro está todo o QCCS em detalhes, né? Quando a gente vai para o Pro Velho, a gente muda de fase também. E isso faz bastante sentido, né? Porque tudo que dizia respeito à organização, nós conseguimos identificar na fase anterior. Ou seja, nós identificamos as metas, nós confirmamos as metas e nós identificamos o nosso campeão, que é quem vai nos ajudar a fazer a próxima fase, que é a fase de avaliação e prova de valor. Como é que fica o nosso diagrama dentro da prova de valor? Como nós mudamos de fase, a gente vai ver agora claramente a mudança de interesses também, né? Ou seja, o foco do cliente ele passa a ser praticamente total agora na capacidade que nós vamos ter de provar valor e, mais importante que tudo, demonstrar que nós somos capazes de resolver os problemas que foram identificados na fase anterior. Não é? Isso é importante porque não só a capacidade de prova se tornou extremamente interessante, como o risco passa também a tomar conta desse cenário. Dentro dessa fase 2, vocês veem que o risco ele cresce exponencialmente, onde a capacidade de prova ela atinge o seu pico máximo e passa, através de uma forma parabólica invertida, a cair. E no final dessa fase, a importância tanto da prova como do risco vão se encontrar. Ao mesmo tempo, a necessidade ela passa a ser muito menos importante agora, porque ela já foi definida, se isso foi feito corretamente, e o custo é o menor problema nesse momento. O foco do cliente não está no custo, né? Para que vocês tenham uma ideia, o que significa parte deste processo dentro do sistema, a sequência de eventos, ela ajuda a quem está conduzindo o processo de vendas a saber o que já foi feito e o que é que vem depois. Isso é extremamente importante porque nos ajuda a olhar para as métricas de sucesso que são desejadas pelo cliente. Essas métricas de sucesso, elas são identificadas através do que nós chamamos de KPIs ou KPIs, ou ainda os indicadores de performance, tá? Nesse slide que a gente tem na tela agora, nós temos alguns exemplos. Alguns deles são bons como indicadores e outros não tão bons. Um exemplo de um indicador que é uma boa métrica é esse onde o indicador é o número de solicitações de quotes, de orçamentos por vendedor ou por agentes por trimestre, tá? Por que isso é um bom indicador? Porque nos permite obter um número que significa diretamente resultado. Se a gente aumentou o número de quotes
o nosso faturamento aumentou? Então, isso é uma relação direta entre o indicador e entre o resultado que nós estamos buscando, na melhor postura de analytics, né? Um outro exemplo que a gente pode explorar aqui é a forma de reports, né? É a forma de relatórios. É uma boa métrica, mas provavelmente ela deveria estar ligada a um outro indicador, né? Porque a análise desses empregados de tempo integral não necessariamente ela pode ser acompanhada de uma forma efetiva através de relatórios não periódicos, ou seja, eles são solicitados à medida que são necessários, né? Isso acaba não criando um indicador consistente, porque ele não pode ser batido, ele não pode ser checado periodicamente. Tá? Então, indicadores com essas características têm que ser tratados cuidadosamente, com a importância devida, até porque eles é que vão significar e eles vão demonstrar com que tipo de capacidade e competência nós estamos entregando a expectativa do cliente dentro desse processo aí pelo qual a gente está passando nesta fase do processo de vendas. Alguma observação aí, Piti? Molina, acho que é importante comentar que essa a fase da prova de valor é onde a gente começa a falar justamente sobre prova de conceito, POC, CIB, o que nós chamamos aí de Seeing and Believing. Normalmente, nós, por sermos apaixonados por tecnologia e sabermos que as nossas soluções elas são extremamente poderosas, tendemos a, logo no começo do processo, perguntar pouco, avaliar pouco, montar pouco a história de sucesso e já ir para mostrar, achando que o cliente tem a mesma paixão que a gente tem pela ferramenta que a gente está vendendo, pela solução que a gente está vendendo. E o que a metodologia diz é justamente o contrário. Você tem que extrair o máximo de informação, identificar bem claramente o problema, para só depois mostrar que dá para você resolver. E aí a importância de você fazer muito bem detalhado a meta do cliente, identificar os parâmetros, saber avaliar quais os indicadores que são impactados por isso e como isso vai impactar o dia a dia do cliente, justamente porque a hora que você chega e mostra a ferramenta sem ter isso, ele vai abrir um monte de portas e não vai fechar muito. Nisso, quando você tem essa abordagem da metodologia de fazer a prova de valor, a prova de conceito direcionada, focada, bem definida sobre o que é sucesso, o que não é, você acaba tendo aí uma forma muito eficiente de chegar ao final e falar: olha, você tinha um problema, cliente, nós identificamos esse problema, mostramos que conseguimos resolver e mostramos o retorno. Vamos partir para a negociação? Então, sempre a direção do QCCS é sempre dentro do processo de cliente, identificar um problema e ir levando ele até a solução para que se possa caminhar em direção ao fechamento. Tá? Por isso é importante tomar essa atenção, ter essa atenção em relação à disciplina que a gente tem para seguir a metodologia, para a gente ser mais eficiente nesse sentido de caminhar para o fechamento. Com esses indicadores checados, nós vamos agora então para o módulo 7 da metodologia de vendas. E esse módulo 7, ele contempla a negociação, o fechamento e talvez uma parte que seja uma das mais importantes, que é a medição dos estágios de sucesso, né? Como é que tudo isso acontece na visão dessa metodologia? Existem alguns componentes durante a execução do plano de negociação, né? O plano de negociação, ele não é algo que acontece no momento em que você entra no cliente, foi lá tomar um café. Esse plano é um plano que tem que ter o que eles chamam de
posições planejadas. Isso na prática significa o quê? Nunca dê nada sem pedir alguma coisa em troca, né? É muito comum a gente, nesse processo, ter muita solicitação de desconto ou de oferta de produtos por preços inferiores. Ou seja, o cliente está tentando obter um benefício, o que provavelmente a gente vai dar para ele, porém não de graça, né? Dois exemplos ou na verdade alguns exemplos que a gente poderia citar aqui, dentro do campo de negócios: acesso a histórias de sucesso. Isso funciona como? Senhor cliente, se o senhor precisa de um desconto, eu até posso trabalhar para conseguir, mas você me dá, depois de X meses da implementação, um caso de sucesso. Você vai gravar um vídeo, você vai escrever um paper e vai contar quais os benefícios que foram obtidos com a implementação da solução. Outro exemplo, eu posso tentar conseguir do cliente indicações para que a implementação de BI, ou aonde a implementação de BI seja significativa em indústrias e clientes do conhecimento dele e não necessariamente do nosso, né? Da mesma maneira, eu posso tentar referências em outras áreas dentro da própria empresa, através de outros executivos, né? Não necessariamente dentro da área desse nosso projeto. E em termos de exemplos de trocas ou vantagens pessoais, no sentido de atender às solicitações do cliente, a gente pode tentar ganhar visibilidade dentro da organização, né? Fazer um click day, por exemplo, uma conferência, gerar referências internas dentro da empresa, mostrando as provas de conceito que estão sendo feitas para outras áreas e assim por diante. Ou seja, fazer uma troca efetiva onde o melhor resultado é o ganha-ganha, né? Onde todo mundo possa tomar vantagem disso aí. A própria metodologia, ela oferece uma planilha de gives and gets, né, como a gente chama, dos benefícios que podem ser trocados aí. Um exemplo, pegamos aí qualquer um: introdução ou apresentação a 3 colegas do nosso campeão ou do nosso Fox aí, dentro da indústria dele, né? Ah, tudo bem, você me apresenta o CEO barra CFO barra CSO da indústria aqui ao lado, que é uma elétrica, enquanto a sua é uma indústria, por exemplo, mecânica, né? E o que você dá? Eu vou fazer para você uma checagem e uma sessão estratégica com sua linha de negócios. Um exemplo típico disso é essa história aí que a gente citou da engenharia de valor, do Value Engineering, tá? Isso certamente fez parte de um processo de troca, tanto que o caso de sucesso aconteceu e foi publicado, né? Essa fase, ela nos mostra dentro da fase de avaliação e de prova de valor. Importante a gente mencionar aqui que as fases a que nós nos referimos constantemente, e a maioria de vocês já deve ter recebido algum e-mail pedindo para que as oportunidades do sistema só sejam mantidas quando elas estiverem em best case ou commit. Essa é uma nomenclatura onde ela está alinhada em termos comerciais ou em termos de negócio com as fases de venda e a evolução dessas fases de venda. Por que é que normalmente o pessoal comercial pede isso? Vou dar um exemplo para vocês. No julgamento de cada um, vocês acreditam que uma oportunidade que está em Go Confirmed, vamos checar esse ponto da negociação, ele pode ter fechamento para o mês corrente? Não, né?
é assim altamente improvável que a gente pule a fase de champion, a gente pule a fase de prova de valor e entre diretamente na fase de negociação, para que isso possa ser fechado dentro do mês corrente, por mais otimistas que nós sejamos, né? Da mesma maneira, você colocar um goal identified para fechamento no mês seguinte. Altamente improvável, pessoal. Então, é por isso que a gente definiu as categorias de pipeline com valor definido, sem valor zero, isso é um pipeline verdadeiro. A fase de best case, que casa com a fase do processo de compra de avaliação, e a fase de commit, que é a fase imediatamente anterior ao fechamento. É o final da fase de negociação, caminhando para o fechamento. E vale a pena sempre a gente mencionar aqui que a fase posterior, normalmente desconsiderada ou com uma importância muito pequena dada a ela, que é a fase de customer care, de cuidado com o cliente. Ela é extremamente importante porque a gente pode gerar novos negócios na conta. Isso virtualmente só vai acontecer para clientes que estão felizes ou que estão satisfeitos com a aquisição que fizeram. Então, peço a vocês muita atenção para esses estágios e, por favor, utilizem sempre esse raciocínio. Best case e commit são os únicos estágios que podem estar presentes dentro das oportunidades de venda registradas para o mês corrente e para o mês seguinte. Esse é uma regra geral, é praticamente um mantra que a gente já começou a aplicar e reforço muito a vocês. Nós já estamos trabalhando para que isso entre dentro de um processo automatizado, similar ao processo que a gente mostrou no começo da nossa conversa, e toma conta de remover as oportunidades que estão fora dos prazos e faz o cleanup delas. Não sei se você quer reforçar a mensagem, Pete, com relação a best case e commit. Não, é importante vocês entenderem, muitos de vocês aí tratam diretamente com os masters ou diretamente com os vendedores da Click, e é bastante importante entender o que eles querem dizer com best case, o que eles querem dizer com commit. Tá? Commit é uma oportunidade que está em negociação. Eu tenho uma expectativa de que ela feche e a probabilidade que eu tenho é de 90%. Tá? O best case ele é um pouco mais amplo, é algo que eu tenho uma chance grande de ganhar, mas ela não está para esse trimestre. Eu precisaria contar com uma série de fatores aí para que ela saia durante esse trimestre. Tá? E o pipeline é qualquer coisa, qualquer oportunidade que não esteja para esse mês ou trimestre, né? E que tenha algum valor. Oportunidade de valor zero é outra coisa que não entra, não é contabilizada, não é algo que a gente enxerga. Acho que o Molina comentou bastante, de maneira bastante interessante, o avanço dessas oportunidades ou dessa oportunidade dentro do ciclo, mas tudo dentro desse processo todo, tudo começa com o foco no cliente. Tudo começa com a identificação de uma meta do cliente. Depois a gente vem com a confirmação do cliente de que aquilo realmente é um problema. A gente vai identifica um campeão no cliente que vai mostrar para a gente quem é impactado por aquele problema, quem decide sobre aquela solução, quem é como é que aquilo impacta a organização, que impacto é esse, como é que aquilo traz de volta o valor que é investido. E, finalmente, a hora que eu tenho tudo isso montado, eu vou e mostro que eu consigo resolver aquilo através de uma prova de conceito, com um pedaço do problema, um pedaço dos dados, e passo à negociação. No que você comentou, Molina, de negociação, eu acho que tem vários pontos importantes, mas o que eu gostaria de reforçar é a questão do give and get, tá? Normalmente, se a gente acelera muito o processo lá no começo e não olha uma meta ou não define muito claramente a solução, no geral a gente já cai nessa discussão de me dá um desconto, me dá um desconto. Mas se a gente não fortalece muito bem, não deixa uma estrutura muito forte
na questão da definição de meta e definição do retorno que a solução daquele problema pode trazer, essa argumentação de desconto ela fica muito mais enfraquecida do nosso lado. Então, quando o cliente vier pedir um desconto, se você está muito claro que esse benefício que você vai trazer vai economizar, sei lá, 2 milhões de reais no ano, você pode chegar e falar, cara, eu tô te fazendo um negócio que vai economizar 2 milhões de reais ao ano. Isso aqui custar 300 mil reais não é um negócio absurdo. Então, tentar reforçar essa questão do benefício que você está trazendo na hora do desconto e nunca dar alguma coisa sem pedir algo em troca nessa parte de negociação. Então, tá ok, eu vou tentar ver se eu consigo um desconto, uma redução, um curso gratuito, enfim, alguma coisa que ele esteja pedindo, mas eu gostaria que você fosse uma referência. Ou eu gostaria que você se comprometesse que dentro de um ano a gente vai expandir isso, ou você vai me levar para outras áreas para a gente mostrar o que está sendo feito. Enfim, trabalhar nesse give and get de uma maneira mais efetiva para gerar mais negócios para vocês e para nós. Acho que esses seriam os pontos principais, Molina. Muito bom. Para a gente relembrar e reforçar, eu vou falar mais uma vez do Cleanup, que é um processo mensal que acontece automaticamente dentro do sistema que abriga os registros de oportunidade. As oportunidades que estão fora das datas discriminadas aqui, elas são colocadas no estágio de closed lost. A oportunidade é fechada, tá? Exceto as contas OIM, exceto as contas de setor público, para toda a América Latina, da mesma forma que as named accounts, as contas nomeadas, e as oportunidades geradas para N3. Para encerrar, esse aqui é o caminho que vocês devem seguir para acessar o QCCS na sua integralidade, né? Você pode acessar o portal dos parceiros. Dentro do portal dos parceiros, você vai escolher a opção Enablement e Learning. Basta passar o cursor em cima dela e ela vai te abrir esse menu. A primeira opção desse menu é o Partner Greenline e você passa para este site. Escolha o mapa de Solution Provider e dentro desse mapa de Solution Provider, você vai escolher esta seção que é a metodologia de vendas da Click. Tá? Dentro dessa estaçãozinha aqui do nosso pseudo metrô, você vai encontrar o conteúdo no qual essa nossa sessão foi baseada. Reforçando mais uma vez que esse aqui é praticamente um briefing do QCCS, foi uma passagem pela metodologia, ela é bastante mais completa do que o que nós tratamos aqui, mas ela é bastante efetiva por outro lado. Tá? Eu abro então agora para perguntas, se a gente tem alguma, Piti, ou através aí das mensagens, ou através de pessoas que eventualmente estejam aí com você e que tenham perguntado. Não, acho que a gente cobriu a maioria das perguntas que vieram aqui, os comentários durante a apresentação, Molina. Queria te agradecer aí pelo tempo em consolidar e compilar em uma hora um material tão extenso. Vale reforçar que essa informação, essa sessão, ela foi bastante resumida. O curso ele é muito mais detalhado do que a gente conseguiu fazer aqui, mas dá uma boa visão de como funciona, de como é que é a dinâmica do QCCS. Então, gostaria de agradecer ao Molina pelo tempo investido aí e o apoio em entregar esse conteúdo. A todos vocês presentes, muito obrigado também pela atenção. Molina, antes de passar para você, eu queria só relembrar, essa apresentação ela vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Peço que vocês levem aí para outras pessoas dentro da organização de vocês essa informação de como encontrar esse material, de onde encontrar. Refaçam o QCCS, sempre é bom dar uma revisada no conteúdo, tá?
E, enfim, que estejam aí, que tiverem alguma dúvida, já mandem para a gente. Também, como esse é o último do ano, que vocês nos enviem os temas que vocês querem ver nessas sessões de quintas de clique para o próximo ano. Tá? Nós devemos começar logo depois dos seus kickoff, no final de janeiro, começo de fevereiro, com as sessões. Então, é super importante que vocês mandem para a gente temas que são relevantes, tanto comerciais quanto técnicos, e nós vamos preparar o material para apoiar vocês aí e trazer mais informações sobre isso. Obrigado pela presença de todos vocês. Molina, seu fechamento. Ok. Da mesma forma, Pete, agradeço aí a sua contribuição e absolutamente concordo com o seu lembrete aí, ou com o seu comentário, de que foi uma passagem pela metodologia, pessoal. Ela é bastante extensa, ela não é complexa, mas ela é bastante detalhada. Então, ela tem muitos formulários de apoio, ela tem muitas dicas de procedimentos, inclusive em negociações. Nós tocamos aí numa parte extremamente importante, que são os gives and gets, né? A negociação de benefícios. E, enfim, a gente tem certeza que conseguiu passar para vocês pelo menos o conceito básico de onde a gente baseia as nossas decisões em termos de oportunidades, em termos de prazo e em termos de metodologia de vendas. Eu agradeço muito a atenção de vocês, espero que tenham aproveitado e não se esqueçam de olhar o canal do YouTube, caso precisem rever ou caso queiram compartilhar essa apresentação com alguém dentro da empresa. Muito obrigado a todos, uma boa tarde e o meu abraço aí a vocês todos. Tchau, tchau.